Geralmente você não consegue entender as doenças do sistema nervoso porque você não entende isso. Vamos entender agora as doenças? Vou fazer em vermelho as doenças. Vamos lá. O que é um AVC, um derrame? Um derrame é uma morte no corpo celular do neurônio, lá no córtex cerebral. Ou seja, eu tive uma isquemia no cérebro, parou de chegar sangue em determinada parte do cérebro, e esse neurônio aqui teve a morte do seu corpo celular. Irmão, morreu o corpo celular, o neurônio morre inteiro. Entendeu? Não é que nem a lagartixa, cortou o rabo, cresce de novo. Não. Aqui você cortou o corpo celular, acabou o neurônio. É a cabeça do neurônio. Cortou a cabeça, já era. Um AVC é isso, é uma lesão cortical. Tá? Uma lesão no córtex cerebral. E aqui é uma lesão de difícil reparação porque é uma lesão cortical. Então aquela área do cérebro, ela morre. Ela morre, não vai ter mais função, nunca mais. Rogério, nunca mais, nunca mais. Mas tem célula-tronco, nunca mais. Tá? Porque o crescimento ele não é tão acelerado quanto se espera, apesar das pesquisas estarem bastante avançadas. A gente vai ter o que é chamado de neuroplasticidade. Morreu esse pedacinho aqui, áreas adjacentes vão começar a tomar conta dessa função. Isso é bastante interessante, tá bom? Boa. Então, uma lesão no corpo celular central ali é um AVC. Quando a pessoa tem uma lesão na medula espinal, você tem isso aqui, ó. Você tem uma lesão no corpo celular, ou desculpa, uma lesão no axônio do primeiro neurônio aqui, ó. Certo? Ou seja, daqui para baixo, você não tem controle nenhum. Se foi uma lesão completa na medula, por exemplo, você perdeu totalmente a comunicação do seu corpo com o seu cérebro. Por isso que quando uma pessoa fica tetraplégica, ela tem esse tipo de lesão aqui, ó. É uma lesão acima do plexo braquial, uma lesão medular acima do plexo braquial. Tem algumas tetraplegias que elas ocorrem no meio do plexo braquial. Aí a pessoa evolui com a chamada tetraparesia, né? Paresia é quando a pessoa ainda tem algum grau de movimento em alguma parte. Mas essa lesão acima do plexo braquial aqui é uma lesão completa. Esse aqui é um tetraplégico, tá? Por quê? Porque eu perdi o comando cerebral aqui, ó. Foi rompido aqui. É como se isso aqui fosse uma estrada e tivesse um caminhão tombado no meio dessa estrada. Já era. Não tem mais comunicação entre o cérebro e o corpo. Por isso que perde movimento e sensibilidade. Tá bom? Então isso é muito importante. E uma coisa importante da gente falar também que são as lesões nervosas periféricas, onde a pessoa corta um nervo. Então, quando eu corto um nervo, tudo que sai da medula aqui, ó, é chamado de nervo, tá? Os nervos são originados nos segmentos medulares aqui, ó, tá bom? Você tem nervo craniano também, mas eu tô me referindo a esse tipo de lesão aqui, ó. Uma lesão em membro. Então, a pessoa tinha uma janela de vidro, colocou a mão, o vidro cortou o nervo. Aí o que aconteceu? Cortou o nervo, perdeu o movimento e sensibilidade da lesão para baixo. Então é bastante interessante vocês entenderem esses processos e como funcionam essas lesões. Então cada lesão tem sua característica, tá? Então a lesão mais leve que você tem e de boa recuperação são as lesões periféricas. As lesões centrais elas já têm difícil recuperação, tá bom? Então é bem mais difícil a recuperação de uma lesão central. É só entendendo essa anatomia dos neurônios que você consegue entender como funcionam as doenças do sistema nervoso. Vou dar um último exemplo de doença aqui. Aqui eu tenho as bainhas de mielina, né? A bainha de mielina... Que cor que tava a mielina? Tava rosa, né? Vamos por aqui umas bainhas de mielina aqui, ó. Vou fazer dois tipos de doenças desmielinizantes aqui, ó. Tem algumas doenças que são doenças autoimunes, tá? Que são doenças chamadas doenças desmielinizantes. Vou falar de algumas para vocês. Esclerose múltipla, a famosa esclerose lateral amiotrófica. O que acontece nesses casos? O seu corpo, e a gente tem anticorpos próprios dentro do sistema nervoso, que basicamente oligodendrócitos e micróglias, eles começam
a não reconhecer mais a bainha de mielina como sendo um elemento do seu organismo, do seu neurônio, e começam a destruir a bainha de mielina. Isso é uma doença desmielinizante, por exemplo, a ELA, esclerose lateral. Ela começa a comer a capa do axônio. Qual que é o problema? Eu sempre que eu estou dando aula de neuro, eu peço para o pessoal ter esse exercício. Um neurônio é um fio elétrico, né? Um nervo é um fio elétrico, né? E o fio elétrico ele fica envolvido por um conduíte. O conduíte do neurônio é a bainha de mielina. Todo mundo sabe que se você pegar num fio encapado, você não toma choque. Se você pegar um fio desencapado, você toma choque, ou seja, aquela capa é um isolante elétrico. Para o neurônio, a bainha de mielina é um isolante elétrico também. Então, quando a pessoa tem ela, o que começa a acontecer? Esse nome lateral é porque ele pega a coluna lateral da medula e começa a desmielinizar aquela coluna lateral, que é uma coluna motora. Tá? Então ele começa a pegar neurônios motores. E aí esses neurônios motores começam a entrar em curto-circuito. Eu começo a tirar aquela capa, aquele conduíte, e começa a ter curto-circuito. Um neurônio começa a ter contato com outro. Então aquela mensagem que vem do cérebro, vamos supor duas mensagens. Uma para o braço, outra para o pé. Essas duas mensagens, quando chegam nessa região, elas entram em curto. E aí a pessoa não consegue executar bem os movimentos, por causa de um curto-circuito no sistema nervoso. Isso é causado por doenças desmielinizantes. Isso aqui é uma doença desmielinizante central. Por exemplo, você tem a Guillain-Barré, que é uma desmielinizante periférica. Tá? Então, ela come a mielina do sistema nervoso periférico. Tá? Então, a gente tem vários tipos de doenças desmielinizantes, tá? Então é uma outra classe de patologias, tá? Geralmente essas são doenças que a gente chama de autoimunes. Você só consegue entender o que está funcionando no corpo se você entender a anatomia do neurônio.